Shalom e bem-vindos mais uma vez ao Pérolas da Torá. Sou Moreh Matan, pastor Matt McKeown, e é ótimo estar de volta ao meu próprio país. Fizemos uma viagem maravilhosa com o Rabino Shapira, viajando por todo o mundo, Europa e África. E foi uma viagem realmente proveitosa, lidando com muitos de nossos alunos, tendo algumas conferências e tendo comunhão com pessoas maravilhosas. E, é claro, a inauguração do Centro Beit Shuvu para Israel, no Zimbábue. Tenho certeza de que muitos de vocês assistiram a todos os maravilhosos vídeos dos diferentes eventos que tivemos. Portanto, obrigado por suas orações e estou muito feliz por estar de volta em casa. Esta semana, nossa porção da Torá é uma porção dupla de Matot e Masei. Elas geralmente são lidas juntas e estão localizadas em Números, capítulo 30, começando no versículo 2 até Números, capítulo 36, versículo 13. E, obviamente, estamos abordando várias leis, vários votos, a guerra contra os midianitas, a jornada pelo deserto, o estabelecimento de cidades de refúgio e também a herança das filhas, sobre a qual falamos nas porções anteriores da Torá, e a orientação de Deus e a distribuição da terra. Vamos nos juntar à tradicional bênção para o estudo da Torá. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a nos dedicarmos à Torá. Portanto, no início dessa porção da Torá, temos algumas leis referentes a votos. De uma perspectiva judaica tradicional, as intrincadas leis sobre votos destacam a importância das palavras e dos compromissos no judaísmo. O poder da fala não é considerado levianamente e os votos a Deus são especialmente sagrados. No Talmud, no Tratado Nedarim 1.1, temos uma extensa discussão sobre as condições e implicações dos votos, enfatizando a necessidade de sermos cuidadosos com nossa fala e as condições sob as quais os votos podem ser anulados. Isso é certamente interessante quando olhamos para a fé judaica, pois nos lembra do que acontece durante os dias sagrados, quando temos uma anulação de votos. Veja, no judaísmo, na era mais moderna, houve essa convenção de anulação de votos, por causa de votos que foram feitos sob coação, votos que foram forçados ao povo judeu por pessoas no poder, talvez pessoas que os estavam forçando a se converter ou coisas assim. Portanto, temos um processo pelo qual os votos podem ser anulados no judaísmo. Mas também, é claro, precisamos ser cuidadosos quando fazemos nossos votos, porque, é claro, o Senhor espera que os cumpramos. Portanto, quando fazemos um voto a outra pessoa, precisamos nos esforçar ao máximo para cumpri-lo. Agora, Yeshua enfatizou a importância da integridade na fala. Portanto, quando olhamos para isso de uma perspectiva judaico-messiânica, lembramos que ele ensina seus seguidores no capítulo 5 de Mateus, começando no versículo 33, a deixar que o que ele chama de nosso sim seja sim e nosso não seja não. Em outras palavras, ele tenta nos impedir de fazer votos de qualquer tipo, mas especialmente de fazer votos precipitados ou baseados em coisas que não podemos controlar. Por exemplo, fazer um voto pelo templo. Ou mais especificamente diz em um lugar, pelas ofertas feitas no templo ou pelo ouro no templo, pela própria terra, pelo céu. É muito importante que não façamos votos. E, é claro, vemos no livro de Juízes como isso acontece quando um dos próprios juízes faz um voto precipitado de fazer um holocausto sobre o que quer que saia e o cumprimente primeiro quando ele voltar para casa e acaba sendo sua filha. Uma história terrível, terrível. Portanto, esse ensinamento de Yeshua enfatiza a complexidades do cumprimento dos votos e como é melhor não fazer nenhum voto. Nosso discurso deve ser suficiente. Nossa palavra deve ser o nosso vínculo. Não deveríamos ter que usar palavras como eu juro ou eu prometo isso ou aquilo. Só precisamos que nossa palavra tenha significado. E é assim, é claro, que os crentes devem viver,
concentrando-se no espírito de honestidade e transparência que deve fazer parte do discurso dos crentes. O segundo ponto que quero abordar esta semana é a guerra contra os midianitas. Isso ocorre em Números, capítulo 31. De uma perspectiva judaica tradicional, a guerra dos israelitas contra os midianitas é ordenada por Deus como retribuição pela sedução dos homens israelitas à idolatria. Isso, é claro, acontece em Números, capítulo 25. Os comentários judaicos frequentemente lidam com as dimensões éticas dessa guerra, enfatizando a justiça dos comandos divinos e, ao mesmo tempo, lutando com os custos humanos do conflito. Se você assistiu às nossas transmissões da África, sabe que fiz uma palestra sobre o plano B do inimigo. Veja bem, o plano A do inimigo, com Balaque e Bilã, que vimos há algumas semanas na Paraxá chamada Balaque. Balaque é o rei e contrata Balaão para amaldiçoar o povo judeu. Bem, quando isso não funciona, Balaque manda sua própria filha e as outras mulheres irem lá e tentarem seduzir os homens israelitas. E é claro, muitos deles foram seduzidos. Tivemos a terrível narrativa com Zinri, Cosbe e Pinhas, matando-os, impedindo a praga e tudo mais. Veja bem, quando o inimigo não conseguiu fazer Israel tropeçar por ter sido amaldiçoado, ele tentou fazer com que Deus destruísse os israelitas por terem sido seduzidos por essas mulheres estrangeiras e por terem se entregado à idolatria. E quando eles se entregavam à idolatria, Deus se revoltava contra o povo. Bem, de certa forma, esse é um plano inteligente que o inimigo tinha, porque é claro que as pessoas morreram em uma praga quando a ira de Deus irrompeu. Agora, quando olhamos para isso a partir de uma visão messiânica, o tema da guerra espiritual, em vez do conflito físico, mencionei isso em minha mensagem, a escritura sobre nossas armas não serem humanas, não serem carnais ou mundanas, mas são poderosas por meio de Deus para a derrubada de fortalezas. Falamos de luta, não contra a carne e o sangue. E em Efésios 6, 12, o conceito de batalha é reorientado de uma coisa mais carnal para os governantes, autoridades e poderes cósmicos desta era das trevas. Agora, o próprio Yeshua exemplificou e ensinou a não violência no que diz respeito a dar a outra face, amar nossos inimigos e coisas do gênero. E isso, é claro, destaca o avanço do reino de Deus por meios espirituais, não por força física. Mas, por favor, lembre-se de que isso só se aplica ao momento atual. Não é que Yeshua nunca aceitará a violência física, porque está chegando uma guerra física em que as forças do bem e as forças do mal lutarão umas contra as outras. Agora, isso é algo que precisamos enfatizar. Não é que Yeshua diga para darmos sempre a outra face. Eventualmente, quando ele vier em seu papel de Messias, filho de Davi, os inimigos de Israel serão destruídos e dizimados. Não haverá mais a necessidade de dar a outra face. Será uma vitória e uma vitória segura do poderoso de Israel. O terceiro ponto que quero analisar hoje é a jornada pelo deserto. De uma perspectiva judaica tradicional, temos uma lista detalhada dos estágios da jornada de Israel. E isso ressalta a importância de cada passo no plano de Deus, toda vez que eles levantavam acampamento e saíam. Agora, apesar das frequentes reclamações e desobediência dos israelitas, Deus ainda executa seu plano por meio deles. O Midrash frequentemente explora esses estágios como lições de confiança e providência, mostrando como cada local era uma parte do processo educacional divino. E de fato, mais tarde, em Deuteronômio, quando Moisés lista todos os diferentes lugares onde eles acamparam, e na verdade, não se trata tanto de uma lista de lugares, mas de diferentes rebeliões ou lições que eles tiveram de aprender, verdades difíceis com as quais tiveram de se conformar no deserto. No que diz respeito a uma visão messiânica, a jornada de Yeshua na terra pode ser vista como uma jornada espiritual pelo deserto do pecado e do sofrimento humano. Isso, é claro, poderíamos fazer um midrash aqui,
pode aludir à nossa entrada na terra prometida da salvação e da vida eterna por causa do que ele fez em sua morte, sepultamento e ressurreição. Agora, vemos isso na Brit Hadashah do Novo Testamento, em Hebreus 13:4, quando o autor usa a jornada de Israel no deserto como uma metáfora para a vida de fé, enfatizando a perseverança e a obediência como pré-requisitos para entrar no descanso de Deus. Queremos entrar nesse descanso, assim como a terra prometida foi uma entrada física para os israelitas. Portanto, queremos, em um sentido espiritual, entrar no descanso que o Senhor tem para nós. Número 4, o estabelecimento de cidades de refúgio. Essa é uma passagem muito importante das Escrituras, porque deve haver cidades de refúgio para onde alguém possa correr em caso de morte não intencional. As cidades de refúgio, de uma perspectiva judaica tradicional, foram estabelecidas para fornecer asilo àqueles que cometeram homicídio involuntário. Veja bem, a Torá permite que os parentes da pessoa que foi morta se vinguem, vingando a morte de seu ente querido. No entanto, o sistema equilibra essa justiça com a misericórdia, fornecendo cidades de refúgio para onde a pessoa culpada do assassinato não intencional pode fugir e encontrar segurança. Portanto, temos esse tema do equilíbrio entre justiça e misericórdia como um tema amplamente discutido em toda a jurisprudência judaica, em todas as diferentes histórias do povo judeu, nas diferentes épocas, no Talmud e, é claro, em outras jurisprudências judaicas, temos essa ideia de justiça sendo temperada com misericórdia. Dessa forma, temos freios e contrapesos. Não somos excessivamente permissivos, mas também não somos excessivamente rigorosos ou severos na punição. Isso ressalta o valor da vida e a busca por um julgamento justo. A propósito, isso me faz lembrar de como o julgamento de Yeshua é injusto, porque a punição foi aplicada no mesmo momento em que foi dada. Normalmente, era necessário um período de espera, um período de reflexão para que a sentença fosse executada. Yeshua é frequentemente retratado como nossa cidade de refúgio, oferecendo proteção contra as consequências eternas do pecado. Veja bem, em nossas vidas não pensamos no mundo moderno em pecado não intencional, mas há ocasiões em que quebramos uma das regras ou leis, estatutos ou mandamentos de Deus sem perceber que o fizemos. Mas isso não significa que não o tenhamos violado. Apenas não nos demos conta de que se tratava de uma lei. Portanto, Hebreus 6:18 usa a imagem do refúgio para descrever a esperança oferecida em Yeshua, que é uma âncora segura e inabalável para a alma. E os ensinamentos e ações de Yeshua muitas vezes refletiam esse equilíbrio entre justiça e misericórdia. Número 5. A herança das filhas de Zelofeade. Agora, do ponto de vista judaico, essas filhas fizeram uma petição para receber o direito de herdar a terra de seu pai, e elas receberam esse direito, e isso destaca questões de justiça e igualdade na Torá. Esse ajuste nas leis de herança é visto como progressivo, mas a Torá sempre tem essa ideia de leniência ou uma exceção à regra. Portanto, as filhas têm permissão para manter a linhagem e a propriedade do pai, desde que se casem com alguém da tribo. Agora, as interações de Yeshua com as mulheres às vezes são vistas como algo progressista, mas temos de entender que, de acordo com a perspectiva judaica, as mulheres ocupam um lugar de honra. Não é que as mulheres fossem mantidas em baixa e Yeshua fosse de alguma forma diferente de todos os outros. Sempre foi uma crença judaica que as mulheres têm um relacionamento especial, uma conexão especial com o Todo-Poderoso de uma forma natural que os homens simplesmente não têm, ou que os homens têm que se esforçar um pouco mais para chegar a esse lugar natural onde a mulher está. Há algo na alma da mulher que a conecta a Deus de uma forma muito profunda.
O caso dessas filhas pode destacar o fato de que as mulheres não são um assunto secundário ou negligenciado na Bíblia. De fato, é notável que possamos olhar, por exemplo, para a árvore genealógica de Yeshua em Mateus, capítulo 1, e ver que várias mulheres são mencionadas. As mulheres não são uma reflexão tardia ou estão sendo deixadas de lado na Bíblia, como algumas pessoas do mundo moderno gostariam de argumentar. Simplesmente não é esse o caso. Agora, obviamente, há uma estrutura na Bíblia e é um fato aceito que o judaísmo é um modelo patriarcal e que o homem é o chefe da família, por assim dizer, mesmo no Novo Testamento. Mas isso não justifica de forma alguma os maus tratos às mulheres, o abuso ou o desprezo pelas pessoas. Esse simplesmente não é o caso, é um termo errôneo. Agora, número 6. Nosso último ponto aqui nesta noite, a orientação de Deus e a distribuição da terra. Isso está em Números 34. De uma perspectiva judaica tradicional, temos uma descrição detalhada dos limites da terra prometida e a alocação para cada tribo. E isso ressalta a importância da orientação divina na distribuição da terra. A tradição judaica vê a terra de Israel não apenas como um espaço físico, mas como uma dádiva divina e um componente fundamental da aliança com Abraão. Lembre-se de que Deus disse a Abraão que essa terra acabaria sendo dele e que ele teria uma grande família, que seus descendentes seriam como a areia do mar ou as estrelas do céu. E profetizou a Abraão que, embora eles fossem escravos por centenas de anos, seriam libertados e voltariam para essa terra prometida e viveriam. No que diz respeito a uma visão messiânica, a divisão da terra pode ser comparada a dons espirituais e chamados que são distribuídos entre os crentes no corpo do Messias. Por exemplo, em 1 Coríntios 12, 4 a 11. Assim como a terra foi distribuída de acordo com a sabedoria de Deus, os dons espirituais são dados de acordo com a vontade de Deus para a edificação de seu reino. No entanto, não queremos espiritualizar demais. Acreditamos que Deus tem um lugar real em seu coração e importância para esse pedaço específico de propriedade. E é por isso que nos mantemos firmes na crença de que Israel tem uma reivindicação divina sobre essa terra. E é por isso que não somos a favor de que Israel continue a ceder terras em troca de paz. Eles já fizeram isso muitas e muitas vezes. Acreditamos que Israel é abençoado por Deus e que essa terra pertence ao povo judeu, aos filhos de Israel. Também acreditamos que, ao contrário de muitos estudiosos e acadêmicos modernos, especialmente no mundo cristão, discordamos da ideia de que isso seja algo espiritual. Acreditamos que foi profético quando, em 1948, Israel voltou a ser seu próprio Estado soberano. Não espiritualizamos demais essas coisas. Não gostamos de dizer que a terra já pertenceu a Israel, mas que agora é algo nebuloso e que a profecia é, de alguma forma, mais espiritual e que não estamos falando da terra real de Israel no Oriente Médio. Não acreditamos nisso. Concordamos com essa ideia de que essa terra, esse pedaço de propriedade, está ligado ao destino do povo judeu. E não nos desculpamos por isso. Essa é nossa crença declarada. Agora, obviamente, uma porção da Torá como essa, uma porção dupla, nos dá muitas coisas sobre as quais pensar, sobre os votos, sobre a entrada na terra prometida e as andanças pelo deserto, a herança, a alocação da propriedade, os votos, a guerra com os midianitas. Temos muitas coisas que podemos estudar. E embora esses sejam exemplos físicos e não queiramos espiritualizar demais, podemos fazer aplicações espirituais em nossas vidas com base nessas porções da Torá. E gostamos de fazer isso todas as semanas. Obrigado por se juntarem a mim ao nos aprofundarmos juntos nessas porções da Torá todas as semanas. E oro para que elas continuem a abençoá-los à medida que aprendem mais e mais sobre a Torá, a terra e o povo de Israel e a palavra de Deus que chega até nós por meio de uma perspectiva judaica.
Mais uma vez, obrigado por me acompanhar. Eu sou o Pastor Matt e oramos para que continuem a se juntar a nós todas as semanas para estudarmos juntos a Torá. Muito obrigado. Que vocês sejam abençoados esta semana. Shalom.